Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Fala Psico. Eu sou a Daniela Fontes, sou psicóloga. Já trabalhei em rádio nos anos 2000 e agora eu estou retornando aqui com informações valiosíssimas acerca da nossa profissão relacionada à saúde mental. Então, antes de começar o programa, eu gostaria de me apresentar e falar um pouco das minhas expectativas também em relação a esse programa, tá? Eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, me formei em 2008, tenho 15 anos de experiência, trabalhei como radialista, como eu já disse, e aqui estou retornando para esse universo. Também eu sou consultora na área de gestão de pessoas, especialista em gestão empresarial e controladoria, neuropsicóloga, terapeuta ortomolecular, escritora, coautora de livros e, nesse momento, escrevendo um livro de autoria sobre transtorno do espectro autista, Idealizadora da mentoria Metamorfose, e eu me sinto extremamente honrada em estrear esse programa para falar sobre saúde mental. Sou mãe com muito orgulho, sou família, inclusive eu estou com família aqui junto comigo, torcendo nesse momento. Gratidão, mãe. Fátima, que é da família, E eu gostaria de falar sobre esse projeto. O projeto foi idealizado com muito carinho e foi regido pela frase do Raul Seixas que diz: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. E hoje eu tenho a certeza de que o que nós estamos vivendo aqui é um sonho que foi sonhado por muitas pessoas, pelos meus próximos, meus familiares, meus pacientes. Inclusive esse programa ele vem de uma iniciativa de uma paciente que me sugeriu que eu fizesse algo para responder, para interagir com pessoas, e a gente chegou à conclusão de que um programa de rádio seria uma forma mais abrangente de levar informação para as pessoas. E eu agradeço muito a abertura da Rádio Cultura de Naviraí, que nos disponibilizou esse horário para falar sobre esse tema que é tão importante, que é a saúde mental, e que ainda é tabu para muitas pessoas. Grata Edu, grata Humberto por todo o suporte e confiança, a minha equipe do Metamorfose, o Adam, Lucas, Vitória, que estão aí nos bastidores me dando suporte para a concretização desses planos profissionais, minha família, que viaja comigo nas minhas ideias, nos meus sonhos, e o que eu ouço deles é: vai, se você quer, vai, a gente está junto, e isso é muitíssimo importante, esse apoio, esse suporte na minha vida. E os meus amigos pacientes que são inspiração para mim nesse processo de desenvolvimento e de motivação, que eles me fazem, me inspiram para que eu continue nesse desenvolvimento e nessa busca constante pelo autodesenvolvimento, para levar o melhor para as pessoas. E falando do programa, vamos focar hoje, o tema é sobre Setembro Amarelo, então a gente vai falar um pouquinho sobre o mês de prevenção do suicídio, e o objetivo é levar informação confiável para as pessoas, com participação de profissionais com experiência, para a gente quebrar tabus que ainda existem em torno dos transtornos e doenças mentais. Nós estamos muito aquém ainda daquilo que é necessário, porque a saúde mental ainda não é vista como prioridade por muitas pessoas. Se o motor do carro ele é fundamental para o funcionamento do carro, o cérebro é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, para que a gente tenha saúde. E as doenças e os transtornos mentais são disfunções que precisam de tratamento e atenção. O tema de hoje é o Setembro Amarelo. Esse tema ainda é tabu para a nossa sociedade. A gente tem muita informação fragmentada, sem cunho científico, sendo disseminado por rede social, enfim. Isso acaba comprometendo a nossa luta na quebra desses paradigmas e no nosso processo de conscientização. E na tentativa de levar informação confiável, nós estamos com a participação da psicóloga Fabiela Celli. A Fabiela ela é formada em psicologia em 2008 pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é psicoterapeuta, especializada em neuropsicologia, psicopedagogia, autismo, abordagem centrada na pessoa, tem formações e capacitações na área de saúde mental e está cursando terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Paraná. Fabiela, seja muito bem-vinda. E, gente, antes de passar a palavra para a Fabiela, que eu gostaria que ela se apresentasse, eu quero falar um pouco sobre essa pessoa. Ela é uma pessoa muito importante para estar participando aqui hoje. A Fabi, ela foi uma companheira de faculdade e é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, pela história de vida,
né? Pela inspiração, pela luz que ela leva para as pessoas que estão à volta dela, né? A partir das suas palavras, da sua mansidão, né? Da sua ternura, do seu apoio, do seu acolhimento. E é muito importante a gente estar cercado de pessoas assim na nossa vida, né? Então tem sido muito especial ela participar aqui comigo hoje, né? Que é um dia de estreia, justamente por isso, porque ela realmente é um ser humano, né, espetacular, e eu acredito que ela tem muito a agregar, né, com o conhecimento que ela tem. Fabi, eu gostaria de te convidar agora para que você se apresente para nós, né, contando um pouquinho da sua história e dos seus desafios. Olá, boa noite mais uma vez. É uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigada pelas palavras de afeto, de sempre. Bom, a minha experiência de vida traz muitas contribuições, inclusive, para essa temática. Eu tive a dor de viver o suicídio na minha família, com uma pessoa extremamente importante, a minha mãe, no ano de 2017. Eu conheci e eu precisei me restabelecer, eu precisei me reconectar à vida novamente. Nós nos formamos juntas, como a Dani disse, em 2008. Eu já era psicóloga quando isso aconteceu na minha vida, era mãe de um bebê de 1 ano. E hoje, falar sobre Setembro Amarelo, falar de suicídio, falar de saúde mental, é também me curar. E ao longo dos anos, eu fui exercitando falar, porque doía tanto que eu não conseguia me expressar. Com o passar do tempo, desenvolvendo a habilidade de comunicação, eu lembro como se fosse ontem, agora estava aqui até me emocionando, lembrando da primeira live que eu fiz. Foi pelo Facebook para falar de Setembro Amarelo. E o quanto foi difícil para mim, o quanto eu precisei encontrar forças para conseguir me expressar, e quanto isso me curou, quanto isso me fez mais forte para continuar. Então, essa experiência me faz pensar hoje que falar de Setembro Amarelo é falar de vida, é falar de saúde mental. E o que é essa experiência que nós vivemos aqui, tão efêmera, tão passageira? Falar de vida é pensar no quanto a vida tem altos e baixos, enquanto ela nos leva para tantos lugares de experiência no mundo. Aliás, nós não fazemos ideia do que o outro passa, né? A gente não sabe o que o outro vive, o que o outro experiencia na vida, até que a gente puxa uma cadeira, senta do lado dessa pessoa e diz: tá tudo bem? Me conta. Todo mundo vive seus desafios, das mais diversas formas. Não é mesmo? Quando eu disse falar de Setembro Amarelo, falar de vida, tem uma escritora que eu gosto muito, aliás, a Karina Fukumitsu, eu já escrevi para ela, inclusive, para agradecer. Ela foi para mim um acalento da vida. A Karina é professora, não sei se hoje, acho que não me engano, hoje ela está na USP, ela é psicóloga. Ela teve experiência de vida de uma mãe que tentou suicídio desde que ela tinha 11 anos de idade. Então ela cresceu levando a mãe para os hospitais, sendo a companheira dela nos momentos mais difíceis. E ela escreve sobre essa temática, não foi à toa que ela seguiu esse caminho da suicidologia. A história de vida dela também me curou. Eu precisei, também me cura, acho que é um processo, né? Eu estou curada, né? Acho que a gente se cura, né Dani, ao longo da nossa vida. E ela tem uma frase que diz assim: a vida não é do jeito que a gente quer, mas se tem vida, tem jeito. Lembro quando a Karine escreveu um texto que estava na internet, nas minhas buscas, porque doía tanto viver o luto, doía tanto que tinha dias que eu achava que eu ia suportar de tanta dor. E essa dor que eu vivi e que muitos de nós vivemos na vida, e aliás, ninguém está livre, né, de passar por essa dor, infelizmente. A vida tem tantas e tantas experiências de dor. E eu lembro muito que ela escreve
um texto para os enlutados por suicídio. Nesse momento que eu leio esse texto, eu disse, poxa, alguém está olhando para a minha dor. E ela foi a única profissional que eu encontrei no nosso país naquela época. Hoje tem outras pessoas que escrevem sobre esse assunto, mas naquela época foi a única pessoa que conseguia enxergar essa dor. Então, quando a gente fala de Setembro Amarelo, quando a gente fala de suicídio, a gente precisa lembrar da tríade, que é a tríade de prevenção ao suicídio, de pós-venção, que é o que fazer quando o suicídio acontece, e valorização à vida. Tudo isso, essa tríade, ela é necessária, ela é importante, porque nós temos que ter responsabilidade para falar desse assunto. Eu lembro o quanto eu sofria escutando profissionais falando sobre esse assunto. E eu vivi a minha pior dor. Eu escutando profissionais falando de uma forma numérica, anulando, inclusive, tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, quando eu comecei a estudar sobre suicídio, quando eu comecei a estudar sobre pós-venção, na tentativa de me curar, eu consigo também acolher as pessoas que viveram essa dor. É um luto diferente, ele não é um luto como os outros lutos. Esse é um luto questionável, né? As pessoas questionam. Eu lembro que eu estava, foi no mesmo ano da morte da minha mãe, foi no casamento de um primo. Eu estava ali tentando grudar na vida, né? Tentando celebrar o casamento do meu primo, mas com uma dor enorme no peito. Uma pessoa sentou do meu lado e disse assim, e aí, você já descobriu porque a sua mãe se matou? Eu lembro que eu, como se fosse câmera lenta, sabe aquela sensação de como você tem a coragem de me fazer uma pergunta dessa? Consegue me dizer isso? Eu fiquei em estado assim de choque. A verdade, ela vai com a pessoa que foi embora. Na verdade, a maioria das pessoas, elas não querem saber porque se importam com você. Elas querem questionar porque elas querem entender o motivo. Por exemplo, digamos que aquela pessoa lá, as pessoas próximas da pessoa que tirou a própria vida, dizem assim, aquela pessoa tirou a vida porque brigou com o namorado. Então, a pessoa que quer só especular essa situação, ela diz, não briguei com o namorado, então está tudo bem, estou livre. É mais para se aliviar do que para se compadecer. Isso porque nós temos ego, né? Nós estamos tão perdidos. Não é uma questão de julgamento, não é uma questão de respeito às pessoas enlutadas. Considerando que as pessoas enlutadas por suicídio são pessoas que estão nesse campo de risco também, que estão vivendo uma dor muito profunda. Então, falar de suicídio é lembrar de todos esses aspectos que são muito importantes. Inclusive, as pessoas que nos escutam são pessoas que podem ter pensado nisso um dia. A própria Karina Fabrício diz assim, quem nunca pensou em acabar com tudo, que atira a primeira pedra. Porque ninguém está livre do sofrimento e da doença. O quanto é importante, né, Fabi, o acolhimento àquelas pessoas que estão em sofrimento, né, pelos transtornos mentais, né, pelos pensamentos, as ideações, mas também o acolhimento para as famílias que vivenciam sobreviventes, né, desse tipo de situação, que é uma tragédia, né, que acontece na vida das pessoas. E que às vezes nos falta a humanidade e a sensibilidade nesse processo de acolher, né? Às vezes essa questão que você levantou de ter uma curiosidade que seja superior à sensibilidade de entender aquilo que a pessoa está vivenciando naquele momento. Aos convidados, uma ótima noite, e dizendo, né, o quanto é importante esse programa transmitir esse mês, né, do Setembro Amarelo, né? Que a gente seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada, Aninha, sinta aí o nosso abraço. E a gente vai dar continuidade aqui com a psicóloga Fabiela.
e falar um pouco do quanto é importante a gente acolher, a gente entender. Às vezes as pessoas não têm noção das feridas. Eu estava até conversando aqui com ela que as dores são invisíveis e não dá nem para imaginar passar por uma situação dessas, né? Porque só quem sabe realmente é quem vivencia isso na pele. E os ouvintes, né, na verdade os seguidores do Instagram, durante a semana eles mandaram perguntas na nossa caixinha, que nós abrimos uma caixinha de dúvidas, e eu gostaria de aproveitar a presença da Fabiela para que a gente fosse respondendo, Fabi, essas perguntas. A primeira pergunta que foi encaminhada foi relacionada ao Setembro Amarelo. Como é que surgiu, né, essa campanha do Setembro Amarelo? Essa campanha surgiu no Brasil. Ela chega em 2014, 2015. Foi uma iniciativa do Centro de Valorização à Vida, do CVV, em parceria com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e também com o Conselho Federal de Medicina. E essa campanha ela se estende ao mundo todo. A fita amarela, que é o símbolo do Setembro Amarelo, ela vem de uma experiência de suicídio vivida por um americano chamado Mike. Este menino tirou sua própria vida quando ele estava com uma doença silenciosa, a depressão. Nós precisamos sempre lembrar que a depressão é bem silenciosa, ela não tem cara, né? Mike foi embora, deixou seus amigos e familiares de luto para conscientizar as pessoas sobre a depressão, sobre suicídio. Os amigos distribuíram em seu velório fitas amarelas e o símbolo, a cor amarela, vem ligado a Mike, porque ele tinha um carro amarelo, um Mustang amarelo. Então os amigos fizeram uma homenagem a ele e também conscientizaram as pessoas sobre suicídio no velório. A história do Setembro Amarelo vem dessa história, dessa dinâmica. E Fabi, existe algum fator de risco para o suicídio? Sim, existem vários fatores de risco para o suicídio. Inclusive, eu acabei de citar, né, a depressão, então, os transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, são algumas condições. Além do histórico familiar, o abuso de substâncias, álcool, drogas, também traumas, o estresse, doenças físicas, o isolamento social. E sabemos o quanto a pandemia trouxe prejuízos para a nossa saúde mental por conta desse isolamento, porque nós somos seres sociais, nós precisamos das pessoas, nós precisamos dos afetos, do quanto as pessoas que estão ao nosso redor são importantes para nós. E quando nós tivemos que nos isolar por um tempo longo, isso trouxe muitos prejuízos para a saúde mental. Tem pessoas que estão em processo de tratamento até hoje, crises de ansiedade desenvolvidas nesse período. Mudanças significativas na vida, quando acontece algo muito sério, como um divórcio, uma situação de perder o emprego, alguma mudança muito drástica também é fator de risco. E também o acesso a meios letais, como armas e outros. Nós sabemos que pessoas que não estão bem têm acesso a instrumentos letais, também nós podemos considerar um fator de risco. Além dos comportamentos também impulsivos, pessoas que têm essa tendência à impulsividade, isso associado ao transtorno mental. E aqui eu lembro também, né, vale ressaltar, tem uma frase de Schneider que diz o seguinte: o suicídio, ele é uma espécie de tentar resolver um problema, é uma decisão e é um ato definitivo para resolver um problema temporário. Fabi, interessante você trazer essa reflexão, que eu vi uma frase do Augusto Curios, que ele fala que a pessoa que ela suicida, ela quer a morte da dor e não a morte da vida, né? Exatamente.
E o quanto é importante a gente trazer compreensão. Esses impactos da pandemia, inclusive, né, eles geram reflexos até hoje, como você disse, né? E mudou também muito o comportamento social das pessoas, né? A gente percebe que tem muita gente mais isolada, né? Com menos interação social por conta dessas restrições. Teve gente que adotou isso como hábito, né? E o quanto isso acaba dificultando também que a gente perceba os sintomas do suicídio, né? Os comportamentos, enfim. E outra coisa importante que vale contar aqui para vocês e pensar que hoje, através da internet, existem muitas formações que são no modo online, cursos, especializações, isso é muito legal, porque isso traz para nós acesso a esse ensino à distância, enfim. Mas nada substitui contato físico. Nada substitui você sentar com um amigo para tomar um tereré, ali durante a aula, durante um curso, durante uma formação. Esse nosso contato físico, ele ficou também, com a pandemia, ele também, nós ficamos afastados das pessoas. Inclusive agora eu estou fazendo mais uma especialização online e eu penso quanto seria legal se eu estivesse fazendo essa especialização presencial. Quanto seria bacana. Exatamente pela troca. Isso é importantíssimo para a nossa saúde mental. Então, existem ali, se a gente for pôr na balança tudo isso, né, existem prós e contras, mas considerando a nossa dinâmica, que é cada vez mais de isolamento, que a gente busca por praticidade hoje, nós não devemos nos afastar daquelas pessoas queridas e sempre dar um jeitinho de encontrar com eles, marcar um café, fazer um convite para a pessoa que na sua casa. Esses encontros, eles são fortalecedores para nós. Compartilhamos a vida, contamos nossas experiências e nos fortalecemos. Nós somos seres sociais, né? Sim. E é importante que a gente tenha isso em mente, a gente busque esses laços, esses vínculos, esses afetos, né? Fabi, né, nós recebemos várias perguntas no decorrer da semana nas caixinhas de perguntas e nós fizemos um compilado a partir das perguntas que mais surgiram, né? E uma delas é se é possível evitar o suicídio. Sim, é possível evitar o suicídio, mas para a gente falar disso, a gente precisa considerar que isso durante muito tempo foi tabu. Falar de suicídio foi tabu. E quando a gente começa a falar, a gente percebe que ao falar de suicídio, a nossa intenção é trazer conscientização, a gente quebra esse tabu e a gente permite oportunidades, né? Nós damos oportunidades para que as pessoas que estão em estado de sofrimento consigam expressar aquilo que estão sentindo. Então, sim, é possível evitar suicídio. De que forma? Levando conscientização. Trabalhar com reflexões que promovam o auxílio e a orientação para procurarem ajuda, porque existem muitos caminhos, né? Eu sempre falo, divulgo para as pessoas que eu conheço os atendimentos gratuitos que existem aqui na nossa cidade, na cidade de Dourados. Certamente na Miraí também tem profissionais que atendem voluntariamente. Aqui em Dourados nós temos as clínicas e escolas de psicologia, Migran, a Anhanguera e o FGD. São estagiários que fazem esse trabalho, e é um trabalho muito bonito, supervisionado, é um trabalho de responsabilidade também. E existem outras instituições que fazem atendimento gratuito, então as pessoas podem ter acesso. Essa busca pelo apoio profissional é uma forma de prevenir. Essa conversa aberta, esse suporte social que nós falamos agora, da importância do contato com pessoas, de você partilhar o que você está sentindo. Falar cura. Nós temos uma necessidade humana de falarmos aquilo que estamos sentindo. A nossa profissão é a fala, né? A gente trabalha com aquilo que se sente, mas também com aquilo que se fala, com aquilo que se comunica. É impressionante o quanto falar e ouvir é fundamental para a saúde mental. E a gente passa a mudança de estilo de vida também. Aliás, eu acho que isso também vem lá bem antes. Nós precisamos mudar a nossa forma de funcionar, porque se a gente está caminhando para um lugar de dor, de angústia, se a gente está percebendo que está tendo controle
tem algo que precisa ser mudado, não é fazendo do mesmo jeito. E essa mudança de estilo de vida pode trazer para nós mais qualidade de vida. E, Fabi, o interessante é que assim, a gente dissemina informação, né? Essa questão da saúde mental, a gente tem conversado tanto, né? Tem se falado tanto da importância, inclusive, né, alguns artistas têm levantado essa bandeira, né, do quão foi importante o processo terapêutico nos momentos de depressão, né? E o quanto isso, assim, está evidente. E a gente ainda tem muito tabu relacionado, né, às doenças mentais, porque as pessoas, elas têm dificuldade de falar sobre suas fragilidades, né? É bem comum que as pessoas enxerguem, às vezes, um pedido de ajuda, né, uma busca ainda como, né, uma fraqueza. Tem muita gente ainda que tem esse estigma de que buscar ajuda é fraqueza, né? E tem que ter muita força para buscar ajuda, né? Muita coragem para admitir a nossa humanidade, porque quando a gente busca ajuda, a gente está admitindo ali a nossa humanidade, a nossa necessidade de ser cuidado, né? E isso é fundamental. A gente precisa, e assim, é algo a ser trabalhado, né, nas nossas questões de ego, enfim. A gente é ser social e da mesma forma como a gente cuida, a gente também precisa desses cuidados, né? Exatamente. Para a gente também ressignificar tudo aquilo que a gente vive. Porque a vida, gente, a vida é isso aqui, né? Que todo mundo sabe que é. Cheio de altos e baixos, de desafios, os mais diversos. Por vezes a vida nos taca na parede, junta no chão, taca de novo. E a gente precisa levantar, reunir os cacos que estão ali ao longo do caminho, porque ela não para também, tem mais essa, né? A vida não para. E tem também as pessoas que às vezes acompanham ali no Instagram e elas vão tendo a falsa ideia de que as pessoas não têm problemas, né? Porque a gente só posta coisa feliz, né, no Instagram. E aí elas vão comparando a própria vida com aqueles momentos de felicidade e elas vão criando a ilusão de que a vida dos outros não tem problemas, né? A gente vai mostrar... São, né? A vida de todo mundo tá passível de acontecimentos, né? A gente enxerga sempre a ponta do iceberg, mas a gente nunca sabe qual é a batalha que aquela pessoa está vivenciando, né? Exatamente. Então, não existe vida perfeita, né? Agora, o que a gente tem que trazer consciência, né, é que as redes sociais, elas são álbum de fotografia. E realmente, no álbum de fotografia, a gente vai mostrar o que é melhor, né? Só que isso não reflete a nossa vida. A vida das pessoas tem desafios, tem dificuldades, né? A gente sofre, né? Passa por momentos difíceis e esse realmente é o movimento. E por isso é tão importante a gente, além de estar antenado àquilo que a gente está sentindo, a gente estar de olho nas pessoas que estão à nossa volta. Porque a prevenção do suicídio, ela também acontece a partir do nosso olhar, do nosso acolhimento em relação às outras pessoas, né? De perceber mudança de comportamento, de perceber que a pessoa está passando por um momento conflituoso, né? Que ela está num momento de fragilidade. Isso. E quando você fala sobre esse processo de vida, Dani, eu acho que a nossa vida, eu penso dessa forma, ela tende a melhorar quando a gente aceita ela como ela é. Carl Rogers, que é um teórico da psicologia humanista, ele diz: o curioso paradoxo é, quando me aceito como sou, então posso mudar. A vida é aceitação e não comparação, como você citou, porque as pessoas se perdem na comparação. Outro dia, a psiquiatra Ana Beatriz falava sobre isso, que o problema é a raiz maior hoje, no momento da vida que estamos vivendo, o maior problema é a comparação. Porque a gente acredita que a vida do outro é perfeita, porque só existem fotos perfeitas. E a gente olha para a nossa e não reconhece essa perfeição, mas é porque ela não existe. Então, quando a gente aceita a nossa vida, a gente também faz as pazes com ela, com a nossa história. Se é para a gente usar comparação em algum lugar, é com a nossa própria história. E a gente olha para trás e diz: nossa, olha quanto eu superei, olha por tudo que eu passei, olha quanta vida vivida. Quando a gente começa a olhar para a jornada dessa forma, a gente se aceita a vida e compreende esses movimentos de altos e baixos, porque eles existem, eles fazem parte da vida. E a gente aprende muito também pelo contraste. A gente só sabe o que é tristeza, aliás, só sabe o que é alegria, porque a gente sabe o que é tristeza, a gente viveu a tristeza. Essas dualidades da vida, elas nos ensinam muito. Então, não há dor que dure para sempre.
Não há sofrimento que dure para sempre. Como a vida são altos e baixos, há momentos em que a gente vai estar lá embaixo, mas há momentos que a gente estará lá em cima, estaremos lá em cima. E é preciso lembrar que vai passar, tanto quando a gente está lá embaixo, quanto quando a gente está lá em cima, porque vai passar, porque a vida é movimento. Sabe as palavras, Fabi? A vida é movimento, né? E não é sobre o que a vida, né, faz da gente, é o que a gente faz com o que a vida faz, né? Isso, exatamente. Mandar uma boa noite para a dona Hilda Xavier, que está acompanhando aí o programa, ela está achando bastante interessante. Muito obrigada, dona Hilda, sinta o nosso abraço. Antes eu quero mandar, né, um forte abraço para a Meire Cordeiro, que está acompanhando aqui o programa, e ela trouxe, né, uma reflexão do quanto seria, né, o mundo seria melhor se as pessoas elas tivessem a capacidade de se colocar no lugar dos outros, né, e a importância dessas reflexões, né, no nosso dia a dia. E também eu quero mandar, né, uma boa noite para dona Meire Maria José Bispo, né, que está ligada com o programa e está achando super importante falar sobre a prevenção do suicídio. Muito obrigado, Meire, e muito obrigada, Maria José Bispo, pela participação, né? Continuem aí sintonizadas. E dando continuidade aqui ao programa, Fabi, eu gostaria, né, de trazer mais um questionamento que foi, né, enviado pelo Instagram sobre o termo sobrevivente. O termo sobrevivente, que é utilizado quando falamos das pessoas enlutadas, diz respeito a essas pessoas terem vivido uma tragédia. Nós que vivemos o suicídio, vivemos uma tragédia. Quem vive uma tragédia é sobrevivente. O suicídio é uma tragédia. Então, o nosso luto, como eu disse anteriormente, é um luto diferente. É um luto regado de muita dor, de muita culpa, de muita angústia, de muitos questionamentos. E nós somos sobreviventes a essa tragédia. O suicídio é um tsunami, é algo avassalador, que afeta todas as áreas da nossa vida. O impacto que o suicídio traz é muito grande, impacta muitas pessoas, além das pessoas que são próximas, os familiares, amigos, muito além. O suicídio impacta uma cidade inteira. Então, quem vive o luto do suicídio, sim, é sobrevivente. Então, esse termo que é utilizado faz jus a dinâmica toda do suicídio, do luto, da dor. Não é à toa que foi escolhido esse termo para falar das pessoas enlutadas. Muito interessante, Fabi, trazer, né, mais essa reflexão para sensibilizar, trazer conhecimento para as pessoas, né, porque realmente é uma sobrevivência. Quando a gente perde alguém já é difícil, e quando a gente perde alguém para o suicídio é muito mais difícil ainda, porque ficam as perguntas, né? A gente sempre fica com a sensação de que a gente poderia ter feito alguma coisa, né? O que foi que a gente não viu. E essas culpas, elas remoem na nossa vida, né? E aí a importância da gente receber também o atendimento, o tratamento, porque quem precisa do tratamento não é só a pessoa que está nessa condição, né? Mas quem já passou também precisa de acompanhamento, precisa de acolhimento, né? Porque é fundamental que essas pessoas também tenham sua saúde mental afetada a partir disso, né? Sim. Essa professora chamada Karina Fukumitsu, que eu citei anteriormente, ela tem um grupo de apoio online para enlutados por suicídio, para os sobreviventes. Isso é muito legal, porque esse trabalho é um trabalho que ela fez, assim, começou já há alguns anos e traz uma direção. Então a pessoa se inscreve, participa de um momento onde outras pessoas viveram essas dores. Como a gente aprende com as pessoas que viveram a mesma dor que a gente, né? Na verdade, a gente se sente acolhido, amado, respeitado. A nossa dor é validada quando a gente percebe que o outro também viveu a mesma dor. Então, quando a gente consegue partilhar da mesma experiência que o outro, nós nos fortalecemos. Então, é legal encontrar pessoas e partilhar essas experiências de dor também, porque isso traz alívio e conforto. Fabi, tem mais uma perguntinha aqui.
perguntando se, né, que profissão que tem maior incidência de suicídio. De acordo com as últimas pesquisas, os profissionais que mais tiram a sua vida são profissionais médicos e enfermeiros, profissionais da saúde, seguidos de militares. E posterior, nessa dinâmica de leitura, de interpretação de dados dos suicídios que são documentados, agricultores também. E os motivos são os mais diversos, né? Os mais diversos. Os profissionais da saúde, porque eles enfrentam também horas longas, uma pressão intensa, aquela pressão com situações de vida e morte dos pacientes, né? Os profissionais da saúde que trabalham, por exemplo, no socorro, os militares pelas dificuldades, os níveis também de estresse que eles vivem no trabalho, os agricultores também por episódios de problemas financeiros, isolamento social, as incertezas climáticas. É claro que tudo isso são pontuações que as pesquisas trazem, porque existem causas e condições que geram o suicídio. O suicídio é só uma consequência de um transtorno que foi instalado. Uma possível depressão, a crise de ansiedade, mas nós somos muito, né? Então, não é apenas isso que eu citei aqui como características desses profissionais, experiências que esses profissionais vivem, mas só nós sabemos das dores e das delícias de ser quem somos, não é mesmo? Então, cada um carrega a sua história, a sua experiência, e nesta pesquisa que fala dos profissionais, segue essa lista, começando pelo profissional da saúde e seguindo com os agricultores que mais cometem suicídio. E isso a gente... O termo cometer suicídio, me corrijo aqui, é um termo que nós precisamos evitar falar. Cometer está para o crime. Quando eu digo para alguém, quando eu digo de alguém que tirou a vida, que a pessoa cometeu suicídio, esse é um termo muito usado, né? Mas nós precisamos lapidar os nossos termos, né? As nossas terminologias. Porque cometeu está para o crime, para o erro. Ninguém comete algo bom, né? Então, quando a gente faz esse movimento de falar dessa forma, a gente conduz a nossa fala, nós profissionais de saúde, nós estamos mais uma vez condenando essa pessoa, porque ninguém tira a vida sem consciência. É uma sugestão para os profissionais que trabalham, os novos estudos trazem essa reflexão para que a gente tenha mais cuidado com as pessoas que ficam com sobrevivência. Então, esse termo é um termo que nós podemos tirar do nosso vocabulário. E Fabi, falando do suicídio, hoje o que a gente mais traz são os números, né, do que realmente ocorreu, né, dos que foram, onde a pessoa, ela na tentativa deu certo, né? Mas a gente tem um número subestimado, porque aí a gente não contabiliza as tentativas, as ideações. Então, assim, né, o transtorno, né, esse problema, né, que é um problema de saúde pública, ele é muito maior do que aquilo que a gente enxerga, né? Sim. E é bem importante a gente ir trazendo a consciência, a sensibilidade e esse olhar mesmo, né, para que a gente consiga trabalhar a prevenção, né? É possível evitar o suicídio, né? À medida em que a gente se sensibilize, que a gente acolha, que a gente quebre tabus, que a gente deixe de pensar que as pessoas fazem as coisas para chamar atenção, porque de certa forma ainda a gente dissemina esse tipo de informação, né, de dizer, olha, fez isso para chamar atenção. Quando o suicídio ele não dá certo, a gente, né, tende a trazer, né, esse julgamento de que foi uma tentativa de chamar atenção, né? E uma pessoa saudável, ela não tem por que querer chamar atenção. Isso é um pedido de socorro. E é muitíssimo importante que a gente traga atenção para isso, né? Exatamente. E Fabi, para a gente finalizar essa noite com chave de ouro, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente, né, com toda a sua experiência, a sua bagagem, qual foi a principal metamorfose que você vivenciou na sua vida. Eu acredito que a minha experiência de luto por suicídio, aquilo que eu vivi com a minha mãe, foi algo avassalador, foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, que perdurou por muito tempo.
E eu acredito que ainda perdura, né? São 7 anos de luto. 7 anos que eu tento ressignificar a minha vida. Claro que os anos iniciais, eles foram muito mais difíceis. Tanto que hoje eu preciso falar sobre isso sem chorar. Mas eu não sei. Acho que a minha maior metamorfose, a maior mudança, veio da minha dor. Eu não concordo muito com aquela frase que diz assim: aquilo que não te mata te fortalece. Não necessariamente, né? Aquilo que não me mata pode me alejar, né? Pode me adoecer, pode me machucar, me ferir muito. Não necessariamente me fortalecer. Mas eu precisei encontrar uma forma de fortalecimento. Eu precisei grudar na vida. E a minha experiência de luto trouxe para mim muitos significados. Para minha profissão, inclusive, inicialmente eu havia pensado na possibilidade de abandonar a psicologia. Por tamanha dor que eu estava vivendo, pela culpa que eu carregava, por não ter salvado a vida da minha mãe, por não ter me atentado por um momento de tanta dor que ela estava vivendo. Mas eu consegui me curar disso. Eu costumo dizer que a minha profissão, ela existe e eu continuo nela para honrar a minha mãe, porque eu sei quanto ela lutou para que eu estivesse hoje trabalhando na minha profissão. Foi por ela. Então é por ela que eu continuo, por ela que eu sigo significando e trazendo sentido para a minha vida e colaborando através da minha profissão com o sentido da vida para as outras pessoas. Fabi, quero te agradecer grandemente, né, pela mensagem de esperança, por você, né, abrir para nós as fragilidades da sua vida, mas o mais importante, né, a sua força, né, a sua perseverança de seguir em frente. A gente segue machucado, segue com as cicatrizes, né, mas a gente segue, é isso de se agarrar com a vida e ir em frente. E quero te agradecer por você não ter desistido, porque você é luz na vida de muitas pessoas, né? Que a gente continue juntos nessa caminhada. Muitíssimo obrigada mais uma vez, né? Foi muito, muito importante. Eu acredito que essa noite muitas pessoas receberam aí, né, bastante informação relacionada ao tema. Isso salva vidas, né? E o objetivo do programa é levar informação para que as pessoas salvem suas vidas, né? A saúde mental é muitíssimo importante para a nossa sobrevivência, né? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E é sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Conte sempre comigo, querida. Gente, nós estamos encerrando o Fala Psico hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam pelo Instagram, né? Gratíssima, né, aos seguidores, né? É muito importante a gente compartilhar com pessoas, né, fundamentais, né, para a nossa história, momentos importantes como esse, né? Gratíssima por isso. Na próxima semana, quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a participação da psicóloga Priscila Lorenzini, que ela vai falar um pouquinho sobre orientação parental, tá? A partir de amanhã a gente já vai abrir as caixinhas de perguntas no Instagram. Enviem suas perguntas, mas fiquem tranquilos também, porque vocês vão poder participar através do WhatsApp aqui da Rádio Cultura, tá bem? Muitíssimo obrigada a todos que acompanharam até aqui. Uma excelente noite a todos vocês. Eu espero que uma semente de esperança tenha sido plantada no coração daqueles que estão passando por momentos difíceis, porque a gente sabe que não é todo mundo que está ouvindo, que está bem. Tem muita gente que precisa de auxílio, que precisa de apoio, né? E a campanha, né, desse ano é Peça Ajuda. É muito importante a gente ter essa coragem para pedir ajuda, né, de acolher a nossa humanidade. Se vocês estiverem passando por algum momento, alguma situação difícil, procurem ajuda, né? Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e ele é destinado ao atendimento, né, de pessoas que estão com, né, pensamentos, ideações e até com o próprio impulso, né, para tentativa do suicídio, tá? O telefone é 141. As pessoas que estiverem, né, com esse tipo de pensamento, vocês têm aí profissionais 24 horas à disposição para prestar todo o auxílio necessário. Além das redes de atendimento que a gente tem, né, que já são estabelecidas pela Secretaria de Saúde, e a gente tem o CAPS, né, que é para atendimento psicossocial, mas lá a gente tem atendimento de psicólogos, psiquiatra, né, para dar todo, né,
o amparo necessário às pessoas que estão em sofrimento. Muito obrigada a vocês que me acompanharam. Fala Psico se encerra por aqui, mas eu aguardo você na próxima semana. Fiquem com Deus.